Agora sim, eu tô gravando aqui, tá saindo o áudio, eu testei, já gravei um aqui, né? E aqui tá o VR Rustic, então, treinamento. Dessa vez é aqui no meio da Amazonas, no meio do Amazonas. Acho que Deus quis que fosse assim, né? Tô bem aqui na praça aqui do teatro aqui de Manaus aqui. E tá, às vezes vocês vão ouvir rolando alguma música aqui, que eles têm, todo dia tem música ao vivo aqui, né? Na praça, aqui, bem legal. Eu vou gravar então, eu tô gravando aqui nessa parte aqui do VR Rustic, vocês mostrar para vocês, né, como que a gente faz o atendimento, passo a passo. A gente tem todo um ritual, né? A gente às vezes algumas coisas eu faço, às vezes para vocês entenderem o porquê que eu faço também, né, desse atendimento, né? Que é para o cliente também trazer essa credibilidade, essa tranquilidade para ele, né, na parte das casas. É por isso que eu fiz essa apresentação aqui também, né? Que, que ela ficou assim bem básica, assim, simples. Depois que a gente vai melhorando ela mais ali, né? Mas ela já aparece, já transparece um pouco mais de tranquilidade, confiança para o cliente, e também eu consigo através dela não me perder também, porque eu criei, né, um ritual para mim, um passo a passo para mim não me perder na minha apresentação e passar tudo que que eu preciso passar para o cliente, né? Essa questão da segurança, né? Também, né? Então aqui eu conto um pouco da minha história, né? Eu falo para o cliente, claro que vocês vão começar, vocês, né, conversando com o cliente, a partir dos próximos atendimentos aí vai ter muitos clientes que vocês já vão iniciar sozinhos, né? Então é importante você fazer aquele quebra-gelo, aquela conexão com o cliente, porque tem que ter aquele elo do corretor, e isso vocês vão aprendendo conforme vários atendimentos que vocês fizerem, um atrás do outro ali, conforme o tempo, vocês vão aprendendo a se conectar com o cliente. Daí tem aquela questão que nós falamos já, o perfil da pessoa. Tem perfil que vai sorrir mais, vai interagir mais com você. Já tem perfil que vai ficar seco, aí você tem que tentar extrair dele. Então o quebra-gelo, o inicial, assim, sem essa apresentação. Pode ver que às vezes a gente conversa olho no olho com o cliente sem essa apresentação, é aquele quebra-gelo. Para conversar, tentar entender o que o cliente quer. Às vezes eu falo para o cliente, sabe, por mais que a gente conversou no WhatsApp, é importante a gente ouvir você falar sobre o teu projeto, para a gente entender a essência do teu projeto, né, e entender, porque a gente não tem modelo padrão. Então a gente vai fazer uma casa especialmente para vocês. Todas as casas a gente fez isso, a gente sentou com o cliente, tentou entender as necessidades, né, a ideia dele. Daí nesse momento ali ele vai começar a falar o que ele quer. Daí tu vai fazer perguntas abertas, que a gente chama. Aí perguntar para ele, a tua ideia seria investimento, seria moradia. Aí ele vai responder ali. Tem cliente que é mais fechado, ele vai precisar dessas perguntas abertas para ele se abrir, para ele começar a conversar. E já tem cliente que não, ele já vai falando, não vai precisar se perguntar nada. Então, cada conversa tem um jeito ali, né, de você fazer essas perguntas abertas. Mas é importante a pergunta aberta no início, né, até na hora de você filtrar ali no WhatsApp também, né. Mas assim, trazer para Meet e você fazer tudo isso por Meet, você cria uma conexão melhor, olho no olho ali, uma conversa. Então por isso que a gente vai fazer uns patrocinados mais próximos, né, para tentar atrair esse cliente mais pessoalmente, que vai ficar melhor ainda, né? E depois a gente com o escritório lá em Campo Alegre vai ser algo bem incrível, né? Então ele vai patrocinar mais naquela região ali, mas é importante você treinar para isso, treinar para esses atendimentos assim, e fazer isso, fazer essa conexão com o cliente, que isso é muito importante. Essa parte inicial é essencial, tá? Então você tem que treinar isso, essa conversar com ele, e isso também vai te dar tranquilidade, porque nesse momento ali quebra o teu gelo também, porque às vezes você tá tenso ali, você tá, né, nervoso, às vezes na mente e tal, assim você quebra o gelo, isso é uma conversa normal. Conversa, um bate-papo, né, tranquilo, você tem que levar tudo, né, na tranquilidade, então é bom que daí você, né, fica com a energia diferente, fica na conversa, e ali você extrai muita coisa do cliente, e é bom, assim, você colocar o tactic, anotar também, não dá, tem que até as anotações do tactic lá, mas que nesses tempos ali a gente acabou perdendo ali, né, ou não me perdi na questão do
Tacti, que dependia da inteligência artificial para anotar e no fim ela não fez a transcrição e a gente foi lá atrás das informações e deu tudo certo. Mas assim, é bom ter essa transcrição, colocar lá no Trello, né, depois do CRM, então isso é bom, tudo que você extraiu ali vai estar sendo falado ali na Meet ali, e ele vai estar anotando isso, né? Então isso é importante. Então, esse é o primeiro momento, saber quantos quartos ela quer, como que é o jeito da casa, se é moradia, investimento, Airbnb ou para revenda, né? Então tudo isso é importante nesse início. Daí ela vai falar se abriu, beleza? Daí tu transfere a tela, eu vou fazer a apresentação aqui, né, da nossa consultoria especializada, VR Rustic. A gente trabalha já no mercado imobiliário, já aqui na região norte catarinense. E por que que surgiu a VR Invest Rustic? A gente tem o nosso diretor, que ele é especialista nas casas de madeira. Ele começou lá com o pai dele, lá 30, a empresa do pai dele tem mais de 34 anos de empresa. Ele começou lá, né, na infância, vendo casas de madeira, começou como projetista e assim foi indo, criando a paixão pelas casas de madeira. Aí você vai falar sobre isso, né, fala, né, sobre a questão dos projetos, tudo, né, que a gente iniciou, né, que participou mais de 25 anos então de experiência, e a gente quis criar uma consultoria especializada nesse ramo, porque tipo, a gente já sabe o que deu certo, o que deu errado nessa parte de madeira, e a gente quer usar só o que deu certo e ajudar o cliente, né, fazendo a parte certa, ajudando o cliente desde o início. Para quem gosta de casas de madeira, ele saber bem do início até o fim da obra, ele não se incomodar e ter tudo, né, do jeito certo. Então hoje a gente tem a consultoria imobiliária, né, eu apresento essa parte aqui, né, da consultoria imobiliária nossa, trazendo essa credibilidade, né, essa, mostrando o que a gente tem essa ideia, né, do princípio, né, eu falo muito isso, do princípio de ter essa construtoras, as construtoras de nome, construtoras como a Roga, 18 anos, a VSK, 15 anos, né, a VIT, o Grupo Estrutura, 45 anos, a Torresani, quem conhece em Blumenau, né, sabe que é anos e anos e anos de experiência, muitos empreendimentos de altíssimo nível, né, sempre em questão de entrega, assim, sensacional. A Torresani, a VSK também, a Roga também, né, questão de entrega, todas elas vieram passo a passo, né, você pegar o primeiro imóvel lá, segundo imóvel, ou no meio do percurso da empresa, tem algumas coisinhas, mas elas foram evoluindo e sempre entregando para o cliente, sempre tentando saber o feedback do cliente também. Então elas têm uma história, então é isso que a gente gosta, né? De ter essas construtoras com história, ter uma garantia para o cliente, ter esse princípio e ter produtos bons para o cliente, né? Então, por exemplo, a Torresani está lá, nós temos a oportunidade de vender um produto que está em pré-lançamento, que é na frente do Porto Parque, né? A gente tem empreendimentos ali na Torresani, da VSK, ali no Tabuleiro, tem vários empreendimentos aqui da nossa parceira, né? Então são tudo estratégicos, né? Com produtos estratégicos que a gente está pegando aqui para trazer essa qualidade, essa tranquilidade para o nosso cliente investidor. E até a FG, Balneário Camboriú, assim, não tem nem o que falar, né? Assim, quem conhece sabe, né, que a FG é uma das melhores construtoras da América Latina em questão de tecnologia, questão de arranha-céu, agora vai sair o Sena Tower. Então isso tu comenta com o cliente, coloca isso, né? Que a gente captou, né? Tem parceria com as construtoras, só com construtoras de nome, e só tem relacionamento com essas construtoras quem tem, né, um bom histórico com elas também. Então a gente tem um bom histórico, tem um relacionamento com elas. Então isso que é importante. E está vindo um novo projeto que é o Náutico, também com grandes marcas, né, para clientes que querem nesse setor náutico, que é um iate, que é um apartamento ali, que é um iate. E ele vai ter grandes nomes também em questão de entrega, qualidade, assim, é 100%. Linha italiana, tem uma que é a Rockian, que é a fabricação brasileira, que sai para o exterior. Então a gente tem isso também para ele no setor náutico, trazendo essa credibilidade aí também das marcas. E no VR Rouge que não é diferente, a gente vai trazer essa questão do princípio, vai trazer essa questão de qualidade. A gente está colocando assim só o que tem de melhor no mercado nessa parte de madeira, a gente está colocando nesse sistema construtivo nosso. Aí até eu falo para os clientes, não existe
a gente procura, vou continuar procurando, mas ainda eu não achei construtora que faça igual a gente está fazendo nessa qualidade. Sempre tem alguma coisinha ou outra diferente ali que eu vejo, mas assim, nessa qualidade que a gente está fazendo na VR Rustic, a gente é líder do mercado, isso eu posso dizer, tá? Que eu ainda não vi nenhuma parecida, porque une vários fatores. Eu vou falar um pouquinho desses fatores agora, para vocês entenderem, para vocês poderem passar para o teu cliente, né, esses fatores que vocês vão comentar com ele sobre esses detalhes, e daí você assiste 10, 15 vezes, 20 vezes esse vídeo, anota, né, pega as tuas dúvidas, anota aqui, escreve aqui, vai para você não esquecer, vai comentando mesmo aqui no YouTube mesmo. Olha, eu tive dúvida nessa questão aqui. Coloca ali, eu vou acompanhar ali e vou respondendo as dúvidas ali no YouTube mesmo. E depois eu vou gravando outro vídeo também. Esse aqui é o primeiro vídeo que a gente está gravando, né, sobre isso, né? Mas eu vou falar um pouco sobre a parte técnica, sobre a parte de como você está passando para o cliente. Algumas coisas eu vou falar mais, assim, coisas que às vezes nem precisa falar para o cliente, mas é bom você saber, porque alguma coisa ou outra, às vezes tem cliente que vai perguntar. Então é bom você saber, né, de algumas coisas técnicas. Né? Só que é aquele negócio, né? No jogo de vendas, né, você só responde aquilo que pergunta, porque senão tu vai ficar 10 horas com o cliente na mesa e não é essa a intenção. A intenção é você responder as perguntas que ele quer, passar segurança, passar, né, a ideia como funciona as casas e vender o produto, né? Vender e também não tornar aquela reunião chata, aquela reunião pesada, né? Então tem que cuidar isso também, tal. Por isso que é bom um ritual. Você ter o ritual, você aprender bem sobre, né, cada detalhe específico, que é a parte primordial, e fazer essa apresentação assim para o cliente, tá? Então eu vou falar aqui da madeira, essa parte das casas, que a gente fala muito assim, que traz essa qualidade, por que a gente está trazendo, por que o nosso é um diferencial muito grande, e a gente fala de 4 fatores. Esses 4 fatores assim, eles são predominantes para ter na casa, para ter uma durabilidade, isso que a engenharia fala, nesse longo tempo de 25 anos trabalhando, eu vi assim que foi uma coisa muito falada assim entre os pedreiros, carpinteiros de carpinteiros assim de experiência, né, de anos de experiência, né, o pessoal mais antigo lá, né, e junto com a engenharia também, né, o pessoal que trabalhava. Então a gente tem esses 4 fatores assim que eu vejo que não tem tendo isso daqui, né, vai ter uma durabilidade na casa, né, praticamente infinita, né. Não tem não tem assim não tem previsão assim da casa, durabilidade da casa, né? Ela passa de 100 anos, passa de 200 anos, então eu falo isso pro cliente, tá? Na hora, tem muitos que participaram dessas nossas meet aí, e eu falo disso daí. O primeiro fator, né, entre esses 4 fatores, é a madeira, né? Hoje a madeira, ela tem os tipos de madeiras, e a gente não usa madeiras que elas são madeiras assim que não venham trazer essa qualidade para o cliente. Por exemplo, pinos, eucalipto, pinheiro araucária, essas madeiras comuns, vamos dizer assim, que eu uso muito nas casas, na região que a gente não usa. É tudo madeira nobre. E lá na madeira nobre, lá o que vem lá do Mato Grosso, tem 2 tipos de madeira. Tem a madeira macia, mole, tem os que chamam madeira mole, né, e tem a madeira dura. A madeira dura, ela é aquele cerne da madeira que os antigos falavam assim, né? Muita para ser para palanque de cerca tem que ser o cerne da madeira mesmo, tem que ser aquilo que, né, que aguenta o tempo mesmo. Então essa daí é a madeira dura, que as veias dela assim, ela é toda, tu pegar a veia dela é toda a fresa dela, ali aquela que você serra ali, você vai com o serrote, ela não corta a madeira. Vai ser muito ruim assim, tu vai se judiar demais assim para cortar no serrote. Então tem que ter uma maquinário bom, ela para cortar, não entra prego, tu vai pregar, ela pode até entrar o prego, mas ela vai rachar a madeira porque a veia dela é muito forte. Então é isso que faz ela ser uma madeira dura, né? Ela tem até, eu comentei ali com Catainá, o pessoal ali, né, que é a madeira que tu corta ali, ela parece que nem aquele você fazendo comida lá com tempero lá de cominho ou de pimenta
pimenta do reino, dá um negócio no nariz, assim, às vezes dá uma coceirinha no nariz, assim. É isso daí que algumas madeiras faz. Tá cortando ali, ela é uma madeira até ardida, até pro cupim. Tem gente que pergunta, não, essa madeira não precisa de tratamento. Aí eu falo, não, essa madeira é uma madeira ardida, madeira dura, madeira que tu corta lá, ela, né, tu sente, assim, que, ó, muitos que, né, os antigos, né, eu brincava até, né, mas falava assim que o madeira, o pau se conhece pelo cheiro, né, madeira se conhece pelo cheiro. Então, realmente, é porque ela tem um cheiro forte, ela tem um cheiro diferente. Então, a madeira, ela tem esses diferenciais que os antigos que estão acostumados a serrar madeira, a cortar madeira, trabalhar com a madeira, eles conhecem mesmo a madeira pelo cheiro dela, pela textura, pelo, pelo desenho dela também, as veias dela, né? Muito olhava as veias assim, não, isso aqui é gelo em pedra, esse aqui é garapeira, esse daqui é angico, isso aqui é, né, tem, né, várias madeiras assim, né, que tem, que você conhece pela textura dela, o desenho, a cor, tudo, né. Então é isso que com o tempo vocês vão começar a aprender, né, mas principalmente você conhecer aquela madeira que a gente trabalha. Então isso que é importante, você ir lá, dar um Google lá, papá, garapeira, como que ela é? Você vai lá, dá um Google lá, dá uma olhada, como que é IP mesclado? Aí vai lá, procura, né? Isso daí é uma coisa, você está vendo esse treinamento, mas assim, não se limita nesse treinamento. Vai buscar mais informações, vai atrás de algumas informações. Então, alguma coisa, claro que você pode perguntar para mim, pode perguntar para, vai lá, dá um Google, vai no chat GPT, né? Começa a procurar, é isso que vai te aprimorar também para, e claro que conforme o tempo, né, você vai acompanhar a obra, você vai acompanhar as fotos, vídeo, a gente vai fazer um marketing, todas as casas que a gente for fazer, e tu vai melhorando cada dia mais, né? Então, vou dar uma olhadinha aqui no, aqui tá gravando, né? Tudo certo. Agora eu vou voltar aqui. Então é isso aqui, a parte do primeiro item, né, é a questão da madeira, a madeira dura. Então essa é o que traz a segurança da casa. O segundo fator é o sistema construtivo. Hoje o nosso sistema construtivo ele é baseado no wood frame. O wood frame é americano, a gente fala, né, tem os países primeiro mundo, esse sistema construtivo ele é predominante nesses países. Então eu falo isso para o cliente porque isso traz uma credibilidade, né, para o nosso sistema construtivo. Mas o que é o wood frame? Vamos entender o que é o wood frame. Né? Então o wood frame, ele, aqui eu deixei até salvo aqui ó, no Google, né, uma busca aqui do wood frame, pode ver, o frame ele é as estruturas, né, ele é o frame, né, o frame é umas estruturas que ela é uma amarração, o frame é uma amarração diferenciada. Então as paredes elas são duplas e dentro dessa parede é essa amarração, tá? Então daí o resto por fora, que é da duplagem, ela é revestimento, tá? Então no wood frame ele tem tipos de revestimento diferentes. Nos Estados Unidos eles usam a chapa, o madeirinho, aquele madeirito que você vê ali, é uma chapa de USB, ela é chamada, ou da empresa, eu trabalhava com a chapa USB da empresa LP, que ela traz uma segurança, que é uma empresa americana, ela tem a resina dela toda diferenciada, ela é estrutural, então é uma chapa que a gente trabalhava e tem essa segurança. E nos Estados Unidos eles usam isso, né? Ó, aqui mostra um desenho da parede, ó. Isso aqui é o frame, né? Isso aqui é o que vocês estão vendo aqui. Eu vou abrir aqui para aproximar um pouquinho mais ela aqui para você ver que é isso aqui, ó. Ó, tem o frame aqui, ó, que daí hoje tem o steel frame, né, que veio do wood frame, é o mesmo frame, só que muda de madeira para aço. E aqui tem as duas laterais aqui de revestimento que ela vai a chapa USB, ó. Pode ver que está escrito, ó, chapa USB, chapa USB. E a face externa, que é o revestimento, lá eles usam um revestimento de PVC imitando madeira. Então o wood frame hoje americano eles usam o PVC. E a face interna eles usam o gesso cartonado que a gente tem hoje aqui, né? Em algumas peças, como vai cerâmica, vai uma umidade, né, mais intensa ali, como a cozinha, lavanderia, daí ela vai a chapa RU, que a gente chama, que é a chapa uma verdinha, assim que você vai ver. Então essa é ela mais resistente, pode colocar argamassa e ela vai cerâmica. Isso nós vamos usar isso no modelo Portugal, vocês vão ver isso, então vocês vão acompanhar isso. E a ideia é migrar para o sistema construtivo a seco, total a seco, porque o futuro, né, a gente está vendo já em alguns países, o futuro da construção é para ser tudo construção a seco.
Se você, a gente estudos lá na época, né, há 15 anos atrás, 20 anos atrás ali, que, que a gente acompanha, né, o steel frame, a vinda, a gente aplicou isso nas casas também. A gente estava estudando, estudei sobre isso, né? E eu vi muitas matérias. Se você for a fundo estudar sobre a construção a seco, você vai ver que eles falam, né, que questão mundial, pode ver que o carro elétrico está vindo, todas as montadoras têm que fazer carro elétrico, todas as empresas, todos os ramos têm que se preocupar com a parte ambiental, e a construção civil está já se preocupando com isso. O Brasil que ele é mais atrasado, por questão de cultura, por questão de escolha, mas os países de primeiro mundo, a construção predominante é a construção a seco, por conta também disso, tá? Por conta do meio ambiente, porque futuramente a questão de extrair coisas da terra, hoje, por exemplo, a construção, o que mais gasta água no mundo é a agricultura, vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a construção civil. Então a construção civil é o que mais gasta água, então eles têm essa preocupação nisso. E questão de desperdício de material, sujeira, dejetos desse desperdício vai para algum lugar, vai para a terra, resto de cimento, resto de não sei o que, e está extraindo, né, de rochas, está extraindo areia, está extraindo vários elementos da terra que não vai poder mais extrair. Então eles estão já fazendo esses cálculos, já está para mudar a chave disso, tá? E nossa construção vai ser um dos modelos disruptivo. Por isso que a gente vai fazer outros produtos, como outros produtos de lançamento que eu já comentei com alguns, como algumas construções, por exemplo, de prédios, estruturas diferentes, estruturas secas para construção mais rápida, né, de empreendimentos. Então tudo isso a gente vai criar estúdios, criar lançamentos nossos. Então a gente vai ter produtos de construção a seco pensando lá na frente, por conta disso daí, dessa informação que a gente já sabe que o mundo a chave vai mudar. Então a gente tem esse conhecimento. Então isso daqui, a construção wood frame aqui, então para você entender, é o frame dele. E agora a gente traz para o nosso negócio. Então a gente tem toda essa estrutura, ela tem lugares que o frame ela aguenta, né, ela aguenta mais furacão, ela aguenta mais o tempo, né, então ela tem várias questões técnicas que ela é muito melhor que a alvenaria. Então, que eu lembro volta a falar daquela questão cultural. O Brasil é um pouco mais atrasado. Tem muita gente que olha para a alvenaria e fala, não, a alvenaria é melhor. Não, a alvenaria ela é muito pior do que a madeira, a estrutura do frame. Porque o frame ele te traz essa rigidez. Eles fizeram testes, se você pegar lá, dar um Google lá, até testes de japonês, de construção a seco e tal. Você vai ver lá várias testes que eles fizeram, abalo sísmico, questão do steel frame ali, né? Tem vários detalhes aí que eles fizeram que mostraram que é muito bom, né? A estrutura, né? Ele mexe e não cai. Então eles falam muito isso, mexe e não cai. Então a alvenaria ela vai dar um terremoto, alguma coisa, ela cai para dentro e você fica preso nos scrambles. E a estrutura do frame eles faziam muito assim, porões, e deixava a casa, se desse um furacão, algo muito tosco, levava a casa e não caía o peso para dentro, para danificar. A pessoa se escondia no porão lá, tinha uns lugares de esconderijo e ela conseguia se salvar. Então por isso que o frame também ela tem um diferencial. Outro diferencial do porquê que ela é predominante nos países do primeiro mundo, questão do acústico e de térmico também, porque ela forma uma camada térmica com o colchão de ar que a gente chama dentro ali, ele forma um aconchego acústico e térmico. Então ele faz uma diferença muito grande assim nessa questão de reter, né, a temperatura dentro do ambiente. Então isso é bacana também. Então para o cliente entender isso aí, hoje a alvenaria tu coloca a mão na parede da alvenaria que passou o dia ali pegando sol, tu vai ver que ela tá quente, né, a parede. Ou tu vai num dia frio, ela coloca a mão ali, tá gelada a parede, então ela traz o que está da atmosfera externa para dentro da casa. E ela dá umidade, dá fungo, dá mofo, dá um monte de detalhes, né, que a alvenaria traz, que a madeira não traz, ela é impermeável, ela fica, né, uma construção a seco, que chama também porque ela não absorve nada por dentro. Então isso que é interessante também. Falar para o cliente isso, né, comentar isso com ele, essa diferença, né. Por isso que os países do primeiro mundo é predominante esse sistema, por conta de alguns lugares
que é a questão da neve também, umidade. Então tudo isso ela resolve esse problema, né? E a questão trazendo para o VR Rustic esse sistema top, que ele vai unir isso com a nossa riqueza, que é a nossa madeira. Aí tu fala para o cliente, nossa riqueza é a madeira, madeira nobre. Então, esse sistema construtivo, a gente tem também o nosso sistema construtivo, além de baseado no frame, tem também a nossa questão técnica, a nossa consultoria na parte técnica, nessa construção essa construção a seco da VR Rustic. Então, trazendo a madeira nobre, porque a gente não usa outras madeiras, a gente sabe o que deu certo dentro daquilo, né, que deu errado, é as madeiras que pode, ela dá uma durabilidade, mas não tanto que nem a madeira nobre. Então ela dá uma durabilidade a um certo ponto. Daqui a pouco ela vai começar a dar manutenção para o cliente. Então a gente explica isso para eles. E a parte por exemplo, assim, ó, essa fresa que eu explico para o cliente, às vezes em algumas reuniões, explico o lambri ali, né? Ele é horizontal, ele é um efeito mais técnico do que estético. Ele fica horizontal, ele tem uma macho e fêmea, ali que ele vai ter uma ondulação, vai bater a água, vai escorrer, ela faz esse sistema. Então esse revestimento no frame, tem o frame ali, o revestimento externo é essa lambri de madeira, ele vai bater a água e vai escorrer. Então isso que é interessante disso aqui. Isso aqui é um detalhe do nosso sistema construtivo. Tem vários outros detalhes que englobam, né, que traz essa resistência, essa tranquilidade para o cliente. E o detalhe da alvenaria, ali pode ver na base da casa, ela sempre vai ficar a base da casa aqui, ó, e a parede externa aqui, ó, ela vai estar por fora, que ela vai bater água e vai escorrer, vai bater água e vai escorrer. Então ele tem todos esses detalhes técnicos assim que tem que seguir se a pessoa seguir a risca isso, ela vai ter uma durabilidade muito grande, vai ter uma tranquilidade na casa e muito menos manutenção. A gente já prevê detalhes no sistema construtivo que traz essa tranquilidade para o nosso cliente, prevendo, né, problemas futuros, né, e trazendo essa durabilidade. Esses são eu falei de dois fatores, madeira, sistema construtivo. Agora eu vou falar, né, do terceiro, né, que é não adianta eu ter uma madeira, não adianta eu ter um sistema construtivo muito bom e eu não ter quem faça bem feito nessa casa. Então tem que ser a mão de obra. O terceiro fator é a mão de obra especializada. Então ela tem que ser os carpinteiros, eu falo até carpinteiro artesanal, ele tem que ter, né, ele tem que ser minucioso ali, minucioso do jeito de fazer. Eles têm o maquinário, eles têm a forma a experiência deles também. A gente tá buscando, né, os carpinteiros que a gente já trabalha já tempos com eles já, né, que nem esse carpinteiro que trabalha com nós. Ele fez essa casa aqui que tem nesse projeto aqui em Campo Alegre, né, tem mais de 15 anos a casa lá. Foi feito um sistema bem né, rigorosamente, né, prevendo vários detalhes que nem eu falei ali também. E essa equipe ela já fez Portugal, já fez vários lugares, teve casa lá nas Ilhas Canárias também, né, que a gente participou do projeto também, né, e vários outros, né, ele tem uma experiência de anos aí, né, na parte de mão de obra. A gente tem outras mão de obras também, né, também tem o Silvio ali, que ele é fora da curva também. O Silvio, ele é um cara muito minucioso, chato até, falar assim, não, é desse jeito aqui, tal, vou comprar essa máquina para isso, papapá. Ele tem, né, monta as máquinas, limpa a máquina, ajeita a máquina, e deixa tudo refinadinho, porque essa madeira, por exemplo, a madeira dura que eu falei, a madeira aqui é ruim de cortar, ela tem que ter uma serra boa, ela tem que ter um maquinário bom, ele tem que ter um maquinário específico. Então a mão de obra, além dela ter essa experiência, ela tem que ter equipamento também, ela tem que investir em equipamento. E a gente pega no pé do pessoal, mas muitos deles já tem isso, já tem essa expertise. Então isso é importante falar para o cliente, tem que ter alguém que tem experiência, e a gente tem esse pessoal que tem experiência nessa parte das casas aqui, tá? E o quarto fator, eu falei, né, do primeiro, madeira, relembrando, né, sistema construtivo e a mão de obra especializada.
Esses três fatores aqui, não adianta fazer tudo bem feitinho se não tiver uma proteção na madeira. Então o quarto fator é a proteção da madeira, o verniz. Então o verniz externo, a gente, né, vê os antigos falar, o pessoal falar, sempre que tem que ser, ó, não, na madeira externo tem que ser o Cetol da Sparlac. Tem que ser. O Cetol é o nome do verniz, o tipo do verniz, né? E a Sparlac é a marca dele. Então tu vai ver lá, tem vários outros tipos de verniz, tem da Sparlac, tem vários outros, mas o Cetol, ele traz essa qualidade, ele foi feito quimicamente para proteger a madeira, e eu não preciso usar mais nada. Ela vai estar no externo da madeira ali, ele forma uma camada, a primeira de mão, ela é impregnante, né? Ele impregna na madeira, tipo a madeira chupa esse verniz ali, ele vai dar aquela arrepiada, tu vai ver assim que vai dar aquela arrepiadinha na madeira. Aí depois a segunda de mão e a terceira de mão ela forma uma camada, tipo uma película protetora. Então assim, é impermeável, imagina, daí com um sistema desse, com essa madeira, com a mão de obra fazendo bem feitinho e com essa proteção, formando uma película ali, não tem estimativa de durabilidade a casa. Então é acima de 100 anos, acima de 200 anos, isso tu pode garantir para o teu cliente, a gente fazendo dessa forma, não existe igual. E a gente é chato nisso, na questão do sistema construtivo, por conta disso, porque o cliente vai daqui 10, 15, 20, 40, 50 anos, ele vai falar bem de nós. Então a gente procura fazer sempre bem rigorosamente. E todas as madeiras, madeira nobre, tanto do frame, porque muitas das empresas no país, se tu procurar lá, melhor empresa de wood frame no país, tu vai ver, eu coloco pinos tratado. Ah, onda wood frame, não sei o que, como que é feito, pinos tratado. E a gente não, a gente usa toda ela madeira nobre, é o cambará de estrutura. Daí eu vou falar um pouco das madeiras aqui, né, para você entender, né, também. Então é importante eu frisar essa questão das madeiras aqui, que você vai poder ter essa PDF, explicar para o cliente, né, que tem o angelim em pedra, então a gente trabalha com manejo ecológico, então a gente tem essa responsabilidade ambiental, então todas as madeiras, a madeireira lá, ela trabalha com isso, porque senão tem muitas madeiras que nem chegam, né, e nem vão para exportação, se não for de manejo ecológico, se não tiver, né, vamos dizer assim, ela tem um histórico dela, ela tem um rastreio dessa madeira, sempre tem que vir, que daí a gente chama de documento, que é um documento que vem da madeireira DOF, né, ela tem esse selo do IBAMA, né, dela, né, tá na nota, né, então a madeireira ela tem que ter isso, e a nossa madeireira tem isso, nosso fornecedor de madeira, ele tem estoque, todos eles, ele falou, entrega direitinho com DOF, tudo, né. Então, com angelim em pedra, na parte externa, o cliente pode escolher uma madeira ou outra. Eu vou falar de 3 tipos de madeira que ele tem em estoque lá. O angelim em pedra, que é uma madeira muito bonita, ela fica mais avermelhadinha, né, o externo da casa ali, fica bem legal. Claro que passando o cetol ele vai dar né, vai ficar mais assim, um marrom mais, né, estilo um pouco mais escuro, né. Mas tem a garapeira também, que eu até mostrei que ela chega na obra mais amareladinha, né, mas ela é uma madeira muito boa, muito dura, e ela é feita muito pergolado, muito usado para externo mesmo, paredes também, né? E o verniz, o cetola fica um pouquinho mais marrom, assim. E o IP mesclado, ela forma as mesclas, então é muito legal, assim, essa madeira aqui. Tem gente que gosta, eu gosto também, eu acho legal, já fizemos casa lá em Chapecó, lá tinha casa lá com as paredes aqui de IP mesclado, assim, ficou muito linda a casa, para ficar aquele mesclado, aquela coisa não tudo igual, assim, fica bem bonito. É feito muito assoalho e deck também de IP mesclado, por isso que no exemplo que eu coloquei deck também. E o estrutural é madeira de cambará, uma madeira muito boa também, aqui ali na região de Joinville ali, o pessoal usa muito para pergolado, para aqueles pergolados de germinado, sabe, assim que você vê assim, é muito desse cambará, quando é madeira nobre assim, você já vê que você olha assim de longe e já vê que é o cambará. Ele é parecido com o angelim, as veias dele, só que ele é um pouquinho mais claro que o angelim. O angelim é um pouquinho mais consistente, o avermelhado dele, né? E tem o angelim pedra tem umas pedras assim, né? E aqui eu coloquei aqui mostrando os detalhes da madeira, qualidade, né? Então isso que é legal, né? Desde o tipo da madeira, como também a qualidade da mão de obra, né? E forração interna, a gente costuma vender, maioria, 90% gosta da forração clara. Aí tem o marupá, lá o estoque tem o tauari champanhe, que ele chama lá, que esse tauari ele é um pouco mais desenhadinho, assim, ó, né, o champanhe, né?
Então ele tem muito estoque disso aqui, ele me repassou, né? E tem o cedrinho também, quem quer, né, um forro mais escuro, e tem o cedrinho, né, também, né? Às vezes tem gente que gosta do mais escuro dentro de casa. Então tem uma diferença ali de um para outro aqui também, né? Mas é bom tu mostrar isso pro cliente. E daí tem a parte técnica das madeiras aqui, eu coloquei, né, também nessa apresentação nossa, para mostrar, né, que é um pouco mais uma formalidade também, tu envia depois pro cliente isso aqui. Até em algumas mídias, se tu quiser, né, transferir a tela e mostrar isso daqui também, é legal, é bacana também, porque o cliente, tem cliente que é mais visual, né, ali na hora da conversa. E a parte das aberturas, que são, a gente chama de aberturas, mas é a janela, porta externa, porta interna, aí a porta externa e janela externa é tudo madeira maciça, totalmente madeira maciça, Itaúba, né, ele tem a marcenaria própria, também é nosso fornecedor, e se o cliente quiser uma porta de 3x4 lá, 3x4 meu é grande pra caramba, né? Não, mas eu digo 3 metros por 2, porque 2,10 é o padrão, né? Mas ele quer de 3 metros. 3 metros ali, ou uma fachada diferente, um desenho acompanhando o telhado, tudo isso a gente pode fazer, tá? Porta semioca interna da casa, tudo madeira nobre também, que ela vem com as chapas lá da angelim, ou madeira, coloquei madeiras nobres variadas aqui, porque às vezes vem de cedrinho, às vezes vem de angelim, porque o marco da porta aqui às vezes vem os outros pedaços de madeira, mas é tudo madeira nobre, tá? Às vezes vai variado. Mas é uma coisa que fica ali escondida, porque depois vai às vistas, né? Só a parte de dentro que vai aparecer ali. Isso tudo madeira nobre, tudo madeira boa, tá? Então é isso que a gente pode mostrar para o cliente. É importante mostrar nessa questão técnica, essa questão, né? Tudo isso é bom você aprender, assistir 10, 15 vezes esse vídeo nessa parte aqui técnica, para você também entender. Muitas coisas é bom você buscar informação, você ir atrás também, né? Tá sempre, né, conversando, escreve aqui, ali que nem eu falei aqui no YouTube, ele escreve o que você tem dúvida, já coloca ali, para a gente poder já sanar essas dúvidas e trocando ideia. Então aqui, se for falar aqui, ó, agora eu falei dos 4 fatores, né, falei um pouco da madeira, dos detalhes, né, agora eu vou falar da questão do projeto. O projeto aqui, sempre muito arrojado, a gente sempre aplicou muito essa questão de projetos, assim, mas também absorvendo aquilo lá que a gente conversou, a primeira conversa ali com o cliente, que ele quebra-gelo, a gente vai pegar a essência do cliente e colocar dentro da casa aqui, né. Então isso é importante, né? O projeto sempre bem, que nem essa cliente aqui, esse cliente foi algo assim, foi bem desafiador, porque a cliente queria, ela queria algo assim diferenciado, mas ainda ela não tinha noção do que ela, né, queria exatamente. Então a gente tinha que ir avaliando cada passo ali, a gente ficou uma semana num salão de festa dela ali perto ali da Visconde Toné, ali na Expedicionário Holtz, acho que é o nome da rua ali. Ali onde que tem uns prédios ali que tem só, é um dos maiores, uma rua ali que é um dos que tem mais milionário, até bilionário de Joinville mora ali naquela rua ali, né, dos antigos ali, né. Naquela época ali ele é diretor acho que ele já deve ter se aposentado, ele era o diretor da Dealer, a gente falava mais com a esposa dele, né, que fizemos esse projeto da casa aqui do Dona Sandra, e a gente montou lá na Trilha dos Carroções, lá em Campo Alegre, e foi todo esse trabalho, foi uma semana lá, foi uma design de interiores, arquiteta de design de interiores que é famosa aqui na cidade, a Nádia, e ela na época ali ela é muito conceituada, dos projetos dela ia para revistas e tal, ela foi para uma revista famosa lá, essa casa ali, porque ela estava fazendo essa parte de design de interiores, e ela estava junto lá, fazendo algumas coisas, algumas dicas internas para cliente, e eu estava com o projeto da casa ali, fazendo as peças e tal, montando com ela, porque daí ela falava assim, ó, tinha que fazer um móvel assim, teve um quarto nessa casa aqui, que teve 12 camas, tipo, em forma de beliche, treliches, assim, então a gente montou o desenho, assim, porque vinha as famílias, os casais, ficavam nos quartos das suítes, aí tem 5 suítes nessa casa, mais o quarto das crianças. Então, daí as crianças ficavam lá para brincar, né? Ficar aquela coisa assim naquele quarto dos sonhos ali, né? Que o pessoal, né? Aquele quarto legal assim de criança, né? E aquele encontro de família, cada um com a sua suíte.
Então foi bem legal esse projeto, foi bem bacana. Mas foi bem desafiador também, porque daí ela fazia interno, mudava interno, eu tinha que mudar externo. E daí eu mudava externo, eu tinha que adequar com o que ela gostava, e muda aqui, muda ali, muda lá, tal. Fizemos uns 10 projetos naquela semana, assim. Foi bem desafiador mesmo, fazendo 3D, tudo. E a gente conseguiu finalizar em uma semana, acredite se quiser, assim, ó, por tudo que a gente fez, assim, e foi algo, assim, bem incrível. E hoje, assim, é um triunfo, assim, a história desse projeto, tudo, lembrando de tudo, né, que aconteceu, algo incrível. E a gente procura fazer isso aí, solucionar para o cliente, trazer essa aparência da casa assim que ele goste, que ele, né, se apaixone pela casa dele e ele vai estar trabalhando junto ali. Então eu falo assim, que nem um atendimento para uma cliente, eu falei assim, ó, que nem a gente gosta de participar e tu vai ver assim que é que nem é, é que nem um bebê, né? Que nem o primeiro filho, né? Você vai começar ali, você começa a olhar 9 meses ali, depois daqui a pouco você vai lá no ver ultrassom, daí você tenta imaginar, começa a imaginar como que ele vai ser o rostinho dele, como que vai ser aquele momento. Então, e na verdade é isso, é um projeto que está nascendo, mas você cria essa emoção, essa conversa com o cliente ali, porque você cria essa, que é realmente, não é um nascimento de um filho para eles, né? É uma casa para eles, é a vida deles, né? Tem gente que vai fazer a casa e vai ser o resto da vida dele que ele vai morar ali. Então imagina se o cara se frustrar o resto da vida. Então tem que ser o sonho dele, né? Então a gente faz o projeto, tenta analisar, são bastante projeto bem arrojado, bem diferenciado. E aqui tem os detalhes dos escritos que a gente, né, os textos aqui que a gente passa para o cliente, eu explico para o cliente, né, que depois eu vou mandar esse link aqui, né? E mostra essa foto pré-histórica minha aqui, que daí eu me sabotei, né, coloquei isso aqui, mas para eles verem, né, que a gente, né, trabalhava, né, naquela vez, né, foi bem desafiador o início, assim, né, aqui eu já tinha, tipo, nessa época aqui, eu já tinha feito todos os projetos, já sabia projeto técnico, elétrico, hidráulico, tudo, já fazia tudo e a gente estava partindo para o 3D. Daí eu tinha que fazer um curso na mecânica do 3D, eu e um outro rapaz, outro desenhista, estava na época lá, o Cleverson, ele estava comigo, que só estava eu e ele na sala de desenho naquele tempo. E a gente foi lá fez esse curso ali, né, e daí tinha que transferir esse curso para arquitetura. Daí, nossa, foi muito desafiador, porque daí a peça é diferente, é tudo milímetro. E daí a gente tinha que transformar isso aí para fazer, a gente fez bloco, fez mexer com o telhado, só que isso desenvolveu muito essa questão maior, assim, eu já tinha essa vontade de desenvolver, gostava de projetar telhado, entender o telhado e tal, e no 3D eu consegui entender melhor o telhado, e a gente montava, e daí saiu muita coisa dali, saiu muitos projetos diferenciados, e às vezes a gente demorava para fazer ali, mas estava ali, né, trabalhando em cima desse telhado, tentando fazer algo bonito para o cliente, algo que ele gostasse. E normalmente eu peço para o cliente, ó, faz um grupo ali e tal, vai mandando as ideias e a gente vai montando, porque a gente fazia isso, sabe? A gente fazia, só que aquele tempo não tinha Pinterest, que nem tem hoje Google, né? Aquele tempo ele vinha com a revista, e mostrava, ó, tá? Mostrava uns detalhes arquitetônicos e a gente tinha que transferir isso ali pro projeto. Então aqui, ó, eu tive que fazer era muito pesado, ficava pesado, eu coloquei textura, tudo o render que a gente fazia para terminava o projeto, na hora do render levava 4, 5 horas para renderizar, nós se descabelava, e daí imagina tu renderizar, deixar na noite renderizando, chegar no outro dia deu um erro ali, tu tinha que renderizar tudo novo dali 4 horas. Daí eu tinha que fazer um curso de manutenção de computador, para ajeitar o computador, colocar mais memória, entender a máquina, né, para poder melhorar ela, para a gente poder ter uma, uma produtividade melhor, né? Então, e a gente estava distante, Joaçaba era 20 quilômetros, a gente estava em Bicaré lá, no escritório, até hoje, né, o escritório lá é em Bicaré, que não tinha técnico, assim, técnico para tu marcar um dia, 2 dias para ele vir, pegava o computador e levava 3 dias para ele voltar, retornar com o computador. Aí, então eu tinha que ter tinha que ter manutenção do computador, além de ajeitar ele, eu tinha que se deu problema, eu tenho que eu mesmo resolver e colocar para rodar rápido o computador. Então, esses desafios que a gente tinha que enfrentar. Às vezes, chegava na sala de projeto lá, estava com o computador desmontado lá, tentando ver o que tinha acontecido, né? A gente aprendeu que de limpeza, com álcool isopropílico e tal, mexer na peça, trocar memória, deu um defeito aqui e tal. Então a gente entendia, tinha que entender daquilo ali, tinha que entender do Windows, na época era saímos do 95 e fomos para o 97 no Windows. e,
E daí depois veio os outros Windows lá, o AutoCAD também era o R13, quem conhece, né, tinha o R13, foi pro R14, do R14 veio pro 2000, meu Deus do céu, AutoCAD 2000 pro 3D, nossa, foi o curso nosso lá, né, nossa, dá pra fazer 3D, dá pra fazer um monte de coisa, aí foi melhorando, hoje tem o AutoCAD 2025, 2026, então tá muito melhor, eu tenho no meu computador aqui o 2023 agora, então tipo, é, é anos e anos, né, desse AutoCAD se foi melhorando algumas coisas, mas naquele tempo era bem assim, né, bem mais desafiador. E plotter, plotava ali, aqui eu tô com a camiseta técnica agropecuária, então a gente, além disso daí eu tava fazendo um colégio lá de técnica agropecuária, por isso que eu fiz um vídeo para vocês ali falando sobre plantação, porque realmente eu entendo o que é plantação, o que é, como fazer, como tratar, a gente tem que né, preparar a terra, tem que preparar as coisas, tem que colocar insumo, tem que colocar isso, colocar aquilo, não é só plantar, você tem que, né, também você tem que cuidar também, você tem que saber cuidar para vir um fruto bom, né, tudo. Então é a mesma coisa isso aqui o que a gente está fazendo, o treinamento, a venda, você está se preparando, você está pensando, então a gente sabe, né, você, eu não estou falando sem propriedade, eu passei por todos vários processos para a gente saber o que a gente sabe hoje aqui. Para você ter um especialista que nem eu aqui, eu tive que passar por vários processos. E você vai se tornar um especialista, vai estar fazendo esse processo também, né? Então, para você entender, é bom você saber da história, que às vezes pode contar uma história, porque isso te conecta, né? Nos conecta com ele, com o cliente do outro lado lá, e ele vê que é real também isso, que é uma história, é algo real, que a gente está aqui, está querendo fazer o nosso melhor e tem a nossa experiência. Então, isso é importante na apresentação, por isso que eu coloquei aqui, tá? Porque isso cria uma conexão e cria credibilidade. Aqui eu coloquei também essa parte dos 15 anos na capa de revista, esse projeto que eu falei ali, que teve vários desafios, que, né, lá, que era o do diretor da Deller, né, da dona Sandra. Então aqui é a casa pronta, o desenho pronto, né, que ficou na capa de revista, esses 15 anos. E isso é um triunfo, assim, que a gente vê a construtora mudava dentro da revista várias vezes, e essa casa ela sempre manteve lá na capa. Então isso é um triunfo, né, foi algo assim que eu vejo, assim, que um orgulho próprio, né, de olhar ali sempre, né, a casa lá na frente e vários outros projetos, assim, que eu olho vários projetos que se mantiveram, né, mudaram, vários outros, mas eu vejo que tem lá mais de 15, 20 projetos da minha autoria ali, né, que nem esse daqui do Clairton, eu lembro o nome do cliente, o Clairton do Espelho das Águas de Chapecó, é um condomínio fechado. Esse projeto aqui foi algo assim que eu fiz, eu vi que esse daqui não teve imitação, assim, não vi. Teve algumas variações, assim, parecidas, mas, assim, igual ele, assim, ele ficou muito top. Se tu olhar a planta, assim, tu olha assim, nossa, a planta ficou muito top, assim, o formato dela, assim, né. Eu quero até relembrar desse projeto e colocar no papel pra gente ter isso aqui, né, também, porque, na verdade, todos os vamos dizer assim, arquivos de projeto, eu perdi conforme o tempo, eu tenho tudo aqui na minha cabeça. É muita coisa, eu tenho muito aqui na minha cabeça. Mas eles têm tudo lá, né, gravado em drive, tudo, né, eles têm esses projetos aqui. Esse aqui na trilha dos carroções também. Então a gente vai recriar muita coisa também. Eu vou usar algumas coisas que a gente já usou, mas a gente vai recriar coisas novas. Que a partir de agora a gente vai ter outras apresentações, vai ter outros projetos também, porque a gente vai criar coisa nova, coisas disruptivas, projetos diferentes. E isso eu gosto de fazer. E a gente vai criar a equipe para isso aqui também, que a gente vai treinar para fazer projetos diferenciados. Então esse aqui vai ser também o nosso grande diferencial, que é uma qualidade e característica minha. Eu não gosto de fazer a mesma coisa sempre. Eu gosto sempre de inovar, sempre fazer coisas novas, coisas boas, coisas bonitas. Então, com diferenciais, criar algo novo. Então, tem que ter isso, né? Então, é esse daqui do Marcos Tel lá, essas projetos aqui que é lá um condomínio bem, um dos melhores condomínios de Chapecó, também o Vilagos. Mas se tu procurar na internet, você vai ver lá Vilagos. Tem mais de 15 projetos meus lá dentro desse condomínio. E ficou assim, cada projeto tem a característica dele, diferente, bonito também, né? E essa daqui também, ó, que é lá, né? Esse daqui é numa outra cidade, mas é parecido com esse projeto que tem lá no Vilagos também, que o cara fez a casa para investir, vendeu ela, depois de um tempo o cara se apertou, vendeu pro cara de novo, que a gente chama ele do Leandro, o Castigo, que ele
é um castigo para negócio, a gente falava, porque ele era, meu Deus do céu, entrega carro, entrega umas coisas lá, pede desconto, meu, um castigo mesmo fazer negócio. Mas esse é um cara assim que é investidor, investidor é assim, ele vai tentar, ele vai fazer isso. Mas é um cara que cresceu muito na vida fazendo isso. E ele gostou tanto que daí ele fez isso, ele viu na casa que ele comprou de volta do cara, colocou para vender de volta por um preço maior e revendeu a casa de novo, a mesma casa. Daí ele falou, opa, esse negócio é bom. Daí ele foi lá e começou a comprar terreno dentro desse condomínio. Começou a fazer várias casas e revender. Ele começou no mercado imobiliário assim, porque ele trabalhava com carros, na verdade participou de alguns prédios, que nem se procurar em Chapecó, o Dubai, né, o Dubai lá, ele participou desse projeto lá também, com a Neocon, eu trabalhei como desenhista para a Neocon lá também, lá em Chapecó, e eu até fui amigo meu, o Manny e o Alexandre lá da Neocon lá, a gente foi lá visitar com a Kaili lá também, eles lá, e, e eles são os caras assim, um dos melhores em arquitetura da cidade, tem o um outro lá que fez também umas partes grandes na shopping, é eles e a Newcom lá. Então, eles são os caras que escolheram trabalhar no mercado imobiliário e ele viu nessa parte da madeira, nas casas de madeira, né, falando de investidor, né, os caras viram que é uma coisa boa, porque constrói rápido, é uma coisa boa e dá valorização, dá liquidez. Então, o pessoal gosta de casa de madeira. Então, isso é importante, se estiver atendendo um investidor, é bom falar esses detalhes, assim, que é uma casa rápida, boa, qualidade boa para investidor. E rentabilidade do Airbnb, né, short stay. Short stay aí a gente vai afofar, né, trabalhando e vendendo. E a gente já, por isso que a gente está vendo do escritório lá em Campo Alegre, porque a gente sabe que isso aqui vai vender muito, muito mesmo. Tem Urubici, tem São Joaquim, tem Gramado, tem região de Serra aqui de Santa Catarina, que é sensacional. Depois a gente pula para o Rio Grande do Sul, Gramado, né? E tem vários outros lugares que a gente pode depois ampliar, né? Mas vamos começar agora. A gente estava mudando estratégia, querendo pegar Campo Alegre. Vai ter muita gente que é investidor daqui de Joinville que vai lá, ou tem gente que quer fazer a casa de campo ou Airbnb, e explicar para ele que a gente é expert nessa parte, tem um mercado imobiliário que a gente trabalha com Airbnb e a gente não faz só uma venda da casa, a gente vai fazer uma consultoria para ele saber o que dá uma taxa de ocupação maior, como que seria um projeto para acolher melhor esse cliente, além do nosso sistema construtivo, o projeto também englobar isso, para ele se sentir bem, se sentir confortável, porque a pessoa que vem ali se sente bem, confortável, ela vai voltar, vai dar uma taxa de ocupação maior e às vezes ela vai voltar dentro de um ano mais 3, 4, 5 vezes. Então a pessoa está em Joinville, está estressada, o mundo está assim, o povo está estressado, rotina e tal, o que ele procura? Ah, vou para o campo. Vou para o campo, vou para aquela casinha lá que eu fui lá aquele dia. Então, tu tem que falar isso para o cliente que vende short stay. Você tem que falar isso aí. A gente vende a consultoria também. Não é só vender uma casa simples. Você tem que vender ideia para ele, para pensar com a cabeça dele. Ele quer o quê? Ele quer taxa de ocupação. Ele quer vender, né, diárias no Airbnb. Então, a gente vende isso. Hoje eu estou aqui no Airbnb, hoje eu precisei do Airbnb, estou aqui em Manaus no Airbnb. Então, como vai ter gente lá que vai precisar do Airbnb. Então, não é só Airbnb, é vários outros, né? É que nem a gente estava conversando com ele aqui, ele disse que dá uma taxa de ocupação muito boa pelo Booking. Né? A gente fala de Airbnb, mas é o Short Stay. É o Short Stay que é uma, né, tem várias plataformas e tem a administração também. Depois, com o tempo, a gente vai explicar para ele como é boa, como quer fazer uma boa administração, como que é uma gestão disso. Então, a gente vai fazer toda essa consultoria também para o cliente. Então, você explica isso, né, que a gente é uma consultoria imobiliária, a gente vai acolher ele, vamos conseguir abraçar isso e além, né, de toda a construção, ainda a gente vai conseguir instruir ele nesses fatores, né. Então, é isso daí. Muita coisa que eu falei aqui, de repente faltou alguma coisa, ou deixei de falar, mas pergunte, ou fala, né, pergunta lá e vai perguntando ali. E agora vamos falar um pouco sobre preço, sobre a questão de valor, a questão de como que eu faço o orçamento, como que eu faço como que eu explico para o cliente como passar essa questão do preço. Porque às vezes a gente falou tudo isso daí e às vezes a gente perde o cliente por conta de não saber explicar a questão do orçamento, né? Como que ele é. Então eu explico para o cliente assim, a gente, às vezes até é bom fazer essa pergunta para o cliente, que eu não estou fazendo para o cliente. Perguntar antes de levar para o orçamento, falar para ele o que você achou, gostou do nosso produto?
que você achou e tal. Ele vai, né, falar, né, a resenha, vai falar o que ele achou, né, qual que é a salva dele, ali tu já vai pescar alguma coisa, né. Aí tu vai pro orçamento. Eu vou abrir uma aqui, ó, casa de um andar, que eu fui a 44, 45, ó, mudaram 45 aqui, mas mudaram aqui 44, ó. Mas vamos dizer que é a 45. Mas você entender assim, eu explico pro cliente, se existisse, antes de eu ir aqui pro orçamento, eu explico pro cliente, ó, se tivesse uma empresa que estivesse fazendo esse tipo de casa, nessa qualidade, com todo esse conjunto, eles iam cobrar em torno de 5.000, 5.500 metros quadrados. Não é isso que a gente quer ajudar o cliente. Então, não quer cobrar 5.000, 6.000 metros quadrados, tornar essa casa cara, porque hoje tem muito essa questão do imposto, um monte de coisa de incomodação durante a obra, um monte de detalhes, né, durante a obra ali, que pode ocasionar para uma empresa um valor muito maior, por isso que seria cobrado um valor desse. Então a gente fez em formato de consultoria para ficar mais enxuto e ficar um valor acessível para o cliente. Então a gente faz a parte da madeira, a gente separou a parte da madeira, a parte de mão de obra e a parte de material extra kit, que não que a gente não, o extra kit é tudo que não é madeira, tudo que você olhar da casa que não é madeira, parte de telhado, telha, a parte de cerâmica, parafuso, prego, ferragens, né, ou fundação da alvenaria. Então tudo isso é parte de extra kit. E a madeira, né, kit de madeira é básico, né, tudo que ele olhar de madeira que tem ali. Então o que vai de madeira? O frame que eu falei ali, que é a estrutura, as paredes, o revestimento de forro interno, a parte de toda a parte de madeiramento e forração, tem a parte do estrutura para essa forração, tarugamento que a gente chama, ou a parte de caibramento também de telhado, parte de terça, a gente chama de terça aquelas transversal, as vigas, né, transversal para sustentar, né, o barroteamento, o caibramento do telhado. Então tudo isso vai com o kit de madeira e é uma parte cara, toda madeira nobre, todas as bitolas a gente faz reforçada, sempre o cálculo estrutural é sempre feito a mais e um padrão que a gente tem, né, mas é sempre mais do que a resistência na casa, né, então sempre dá 2 vezes mais a resistência dela, então é uma estrutura muito forte mesmo, né. Então é por isso que a madeira, ela, hoje você vai pegar, até eu comparo, né, o cliente fala para o cliente, assim, eu comparo, pega uma mesa ali maciça para aguentar no tempo, uma madeira, né, tu vai pegar ali uma mesa, 10 mil uma mesa, 15 mil uma mesa, é uma madeira maciça mesmo, né, com uma bitola, né, grande de 5 centímetros, que nem é o nosso quebramento ali, tem viga ali que ela é de 30 por 6, né, uma viga de 6 metros, 7 metros, às vezes precisa, né, na casa, então isso daí é caro, é uma madeira cara, então não é barato. E a gente fez um formato de kit, que é uma média, né, por metro quadrado, que a gente criou essa média olhando para os últimos projetos que a gente fez. Hoje, de 5.000, 5.500 que seria cobrado, ela cai para 3.600 a 4.000 metros quadrados, orçamento total. Que nem esse orçamento que eu estou aqui, ó, deu 3.050. Mas aqui ele está sem alvenaria, sem a estimativa da alvenaria, né? Vou colocar aqui, ó, que a média ali é 500 aqui, né? Vou colocar aqui, colocar a metragem dela aqui, ó. 90, ó, dá 45 mil de extra kit. Isso é importante, sabe por quê? Porque eu estou falando tudo de princípio. Então eu tenho que ter bem mastigadinho e mostrar isso para o cliente, porque eu estou mostrando a realidade para ele. Ele tem que saber disso, ele tem que saber toda a realidade. Por isso que eu não vou omitir informação para ele, eu tenho que repassar isso aqui. Ó, tu vai gastar, seu João, ou Denis, né, que nem aqui é Denis, né? Ó, seu Denis, eu vou gastar 3.000, você vai gastar 3.550 na tua casa, essa é a média. Né? Pode acontecer de você usar uma cerâmica diferente, um telhado diferente. Por exemplo, hoje tem a Shingle, que é uma telha muito boa, americana, só que ela é cara. Então isso aí vai aumentar teu orçamento. Então isso, né, vai aumentando aqui, né, o orçamento, que pode essa estimativa aumentar. Só que normalmente as últimas estimativas com o material de qualidade que o cliente tem colocado,
tem ficado nessa média. Então, a gente está trabalhando nessa média. Tu pode baratear também, tudo isso na compra do material. E a gente deixa separado isso, porque tem muito essa questão do gosto do cliente. Cada detalhe ali tem o gosto do cliente, que ele igual o gosto de questão de uma cerâmica, escolher uma cerâmica, ali de um tipo de azulejo, um tipo ali de piso ali na cozinha, azulejo na parede da cozinha ali, na parede do banheiro, do box, né? Então tem muita coisa ali que é particularidades, então a gente deixa fora isso aí. A questão de não interessa pra gente ganhar em cima dessa parte da alvenaria. Você vai escolher telha, você vai escolher tudo, né? Até o tipo do vidro, né? Um vidro fumê, um vidro, né? Um blindex, alguma coisa assim diferenciada. Claro que se for blindex, daí a gente tem que mudar nas nossas aberturas. Nossas aberturas são todas elas de madeira. Aí isso inclui no kit. Aí, por exemplo, vai blindex, daí vai só o marco e ele vai colocar o blindex. Beleza, fechou. Daí a gente vê lá a madeireira, damos um desconto da parte das aberturas, ele vai colocar blindex na casa dele por fora, externo, só que é só externo. Então vai ser alguns, a gente vai fazer um orçamento específico para ele do kit. Então muda alguma coisa. Mas se não é toda ela, todas as janelas todas de madeira, né? A estrutura dela, tudo, né? E tudo que for, né, então nessa parte, por exemplo, elétrica, hidráulica, tudo ali pode pegar no distribuidor, acaba se tornando mais barata, a telha também pega no distribuidor, cerâmica, então a gente dá dicas, né, de alguns lugares, mas ele pode pegar na região dele, porque às vezes ele, né, a gente manda o kit lá, ele na região dele ele consegue um preço legal, consegue, né, consegue ali na região, às vezes já tem um conhecido, já tem um material de construção lá, ele consegue fazer um crédito diferente lá com o material de construção, vai liberando conforme a obra. E a mão de obra, tudo aquilo que eu falei para, né, vocês, questão da qualidade da mão de obra, ele tem também um preço por metro quadrado. Ele tem a média ali de 1.100 metro quadrado de casa térrea e até 1.250 casa 2 andar. Mas isso não é, né, é um valor assim que espaço fixo, mas assim, eles vão estudar de caso a caso, projeto a projeto. Às vezes a gente vai ali, eu falo pro cliente, você vai lá, vou tentar conversar, brigar por preço também, a gente vai conversar, intermediar junto contigo ali. Mas o contrato é direto com eles, você vai pagar por etapa da obra, porque cada etapa ele vai querer receber, ele tem o pessoal lá que trabalha com ele, né, e a equipe dele, eles são especialistas, eles criaram, tiveram anos de experiência, eles têm ferramenta para isso, para te entregar com qualidade, mas eles têm toda a qualidade tem um seu preço também, né? Mas assim, cá para nós o preço está muito bem acessível pela qualidade que ele entrega. E a parte do kit, né, eu tenho esse padrão aqui, que é a questão do valor do metro quadrado fica de 1950 de casa térrea até 2100 de casa de 2 andar, porque 2 andar ele tem sempre a escada, tem o barroteamento do assoalho de cima, a casa de 1 andar é sempre o padrão que é base de alvenaria, isso é por conta do cliente, né, questão do material, e a gente não entrega com assoalho, casa térrea. Casa de 2 andar, ela já vai vir a área íntima lá com assoalho, tudo, então encarece isso, mão de obra também, estrutural, muda todo estrutural uma casa de 2 andar, por isso que ela é um pouco mais cara. Tem um pouco mais de refinamento no trabalho ali também, e a escada também, então vários detalhes, né. E aqui a gente fez um padrão de negociação, que ela é um formato aqui de contrato do kit, que ele pede, a madeireira ela pede, como é um preço de custo que a gente consegue lá com eles, vai linkar ele direto com a madeireira, e a gente só está incluindo aqui a nossa consultoria junto. Aí tá junto a nossa consultoria, tá a parte de arquitetura, a parte de engenharia também que está incluída junto, né? Ele não vai pagar por isso, né? Eu explico para o cliente que às vezes ele pegar um arquiteto específico nisso, ele vai pagar às vezes mais caro, não encontra quem tem essa qualidade, né? Então a gente já tem tudo isso englobado junto, né? Eu falo muito assim, às vezes para o cliente, que nem o médico, você vai pegar um médico especialista, um neuro, um cardio, né? Você vai pegar um especialista para aquela área dele, né? E vai pagar por isso, né? Sempre paga mais caro por isso. Aqui não, você vai pagar, está incluído junto isso, né, no nosso pacote aqui do kit. E como é um fluxo mais, como é preço de custo, ele é um fluxo mais arrojado. Eu preciso de 50% até a assinatura do contrato para repassar para a madeireira, e os outros 50% eles fazem 2 vezes no cheque, porque eles usam esse cheque, né, para lá
nas madeireiras, né? Eles aceitam, né? E eles conseguem fazer esse giro e a madeira acaba se tornando quase que à vista, vamos dizer assim, né? Para eles, né? Porque ele tem um estoque muito grande, ele vai entregar em 7, 8 dias essa madeira, né? Até ele tem estoques, né? Tem mais de 30 milhões de estoque lá, nossa madeireira, nosso parceiro lá, madeireira, e ele vai pedir uns 20, 30 dias ali por questão das aberturas, porque ele vai ter que confeccionar essas aberturas, né, a marcenaria dele. Então, assim, em 30 dias, tem que explicar para ele, em 30 dias essa madeira vai estar 100% na tua obra. Então, ele vai em torno de 7 a 8 dias, quase 70% dessa madeira vai estar na tua obra. Os outros 30% são as aberturas, e ela vai estar dentro desses 30 dias. Então, por isso, de um fluxo mais arrojado, um valor de até 50% ali, e mais 50% que tu vai entregar cheque 30, 60, né, ou 90, né, pode ter, às vezes eles estudam de 30, 60 e 90, que normalmente as obras demoram em torno disso. Tempo de construção, isso é importante também, tá? Tu falar para ele, casas até 150 metros, normalmente estão variando em torno de 120 dias até 90 a 120 dias. Só que a gente já fala para o cliente, a gente sempre coloca mais, a mão de obra vai colocar no contrato deles a mais para entrega por conta de chuva, por conta de algum atraso, alguma coisa, né? E acima de 150 metros é de 120 a 150 dias. Aí vai indo, depende mas teve casa de 300 metros quadrados que foi feita em 5 meses, que é, né, 150 dias, 180 dias, teve casa. Então, tudo depende da dificuldade do projeto, né, de como que ela, o tempo, o lugar também, então tem tudo isso. A gente não pode dar uma exatidão, mas a gente vai dar uma previsão, né, disso, né, a pessoa da mão de obra. Então, claro que isso daqui não é engessado, tá, essa negociação. De repente o cliente vem com algumas outras coisas, né, algumas particularidades, a gente pode vai negociar de caso a caso, tá, junto com a madeireira. A gente está procurando essa questão do crédito imobiliário, as casas para a questão urbana, ela é uma das únicas casas que a Caixa financia, por ela ser uma casa do sistema wood frame, que ela traz essa garantia. Ó, pense, né, até a Caixa, ela é uma das únicas casas que ela financia porque ela tem que dar uma garantia para o cliente. Então, por conta do financiamento. Então, ela é uma das únicas casas que financia. Se tu for lá na Caixa Econômica, lá, ó, financia casa de madeira. Não, eles não financiam. Mas as nossas casas de madeira, esse sistema, eles financiam por conta da madeira, por conta do sistema construtivo. Então, por isso que é bom tu falar isso para o cliente também, que é financiável a essas casas. E o parte de rural, né, a gente vai estar vendo essa questão, cooperativas, né, alguns lugares, o pessoal, aí que vai ser um crédito que ele tem que buscar. Aí a gente já sempre fala, né, normalmente a gente falava para o cliente, ó, qual que é o teu banco de relacionamento? Ah, eu tenho um Sicoob, eu tenho o meu giro lá e tal. Você pode tentar ver, né, uma condição lá no teu banco lá, mas também está procurando soluções cada vez mais, né, para essa parte do crédito das casas, tá? Então, seria isso, assim, qualquer coisa, vocês contem comigo, assim, nas negociações é bom você sempre abrir isso, ser flexível, tentar buscar informações, e agora que a gente trabalha, também fala para eles, trabalha no mercado imobiliário, a gente consegue ver para você, vamos fazer uma análise, sempre amarra o cliente com um nós, pega as documentação dele, vamos fazer análise, vamos fazer isso, vamos tentar já nós fazer isso para as casas também, porque a gente amarra o cliente, vê o que ele financia, o que ele não financia, tal, qual que é o, né, tenta extrair dele e sempre saia de uma conversa, sempre tentando fazer um fluxo junto com o cliente. Então isso é bom, você abrir isso daqui, não manda depois, às vezes da própria conversa ali, já faz com ele aqui, transfere a tela, ó, vamos fazer o orçamento para você e tal, o que você acha, Denis, ficou bom para você, o que achou e tal, tal. Então na hora da conversa tenta já trabalhar isso dentro de você, tá? For começar já na hora da conversa, na hora da reunião, já abre a tela aqui, ó, vou transferir a tela aqui, vamos fazer junto aqui, ó. Vou mostrar o orçamento, vou te explicando o orçamento e já vou preparando pro junto aqui, depois eu mando a PDF para ti, mas assim, eu vou fazer junto com você para você entender. E assim, o fluxo de pagamento, para mim te entender. Quanto tu tem de entrada hoje, Denis? Ah, eu tenho tanto de entrada, como que tu quer fazer o restante? Tal, tenta já leva ele para o fechamento, já começa a levar ele para a conversa para o fechamento, porque você tem que começar a direcionar isso daí já para o fechamento, tá bom? Porque tentar lidar ali, você vai sacar do cliente, opa, né, ele reduziu, ele saiu ó, a gente faz a parte do projeto, começa a fazer os projetos e tal, 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 a gente não cobra por isso, que nem a gente falou, mas a gente pega um sinal de negócio. Então explica isso, a gente pode nesse meio tempo ali começar a mexer no projeto e tal,
né? Então tudo isso tu vai tentando conversar com o cliente, extrair dele, daqui a pouco ele recua, ou tu tenta puxar ele de volta, né? Tentar ver com ele ali, e sempre busca no atendimento tentar puxar a esposa, alguém que da família também, que tem o poder de decisão. Então isso é muito importante, tá? Para você, que nem agora, a gente atendeu uma cliente ali que veio ela, 100% estava para nós marcado, para nós ir lá, estava para negociar, e ela, o marido não tava, depois ele veio fazer umas perguntas lá e tal, e deu para ver que ela não repassou aquilo que, não conseguiu repassar o que a gente tinha atendido ela. Então é bom tu trazer, né, o casal ali para o atendimento, então isso é importante. Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, chama aí. Se tiver alguma coisa que faltou aqui que eu esqueci, pergunte, eu vou repassando. Eu tentei dar o meu melhor aqui e eu sei que vocês vão dar o melhor de vocês aí para aprender isso aqui, atender cliente e bora pra cima que vocês vão fechar muitos negócios, muitas casas, vão ganhar muito dinheiro. É só o começo. É só o comecinho agora, é partir pra cima e parabéns aí pela dedicação e desempenho de vocês, tá? Deus abençoe. Um abração. Até mais. Direto de Manaus, Amazonas, ficamos por aqui.